Oi, gente, aqui é Danivaldo. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com formatação de números. Vamos lá continuar a nossa aula, tá legal? E inicialmente eu tenho aqui uma pequena planilha, né, que eu já utilizei em outras aulas. Vocês podem perceber que elas não estão formatadas, né? Desconto tá com 0, né? Tá o desconto mesmo, mas sem o percentual do lado, né? Também o total de compra, margem de lucro e assim por diante. Eu deixei nesse formato até para que vocês entendam mais ou menos como que vocês trabalham na prática esses formatos de números. Tá legal? Inicialmente, para você começar a formatar, você tem que selecionar, né, o item que você quer colocar, a formatação. Tá? E vocês podem perceber que aqui em cima eu tenho uma pequena subguia chamada número. Tá legal? Aqui tem várias opções, né? Com formato em geral, número, moeda, contábil, tem várias outras partes. Vocês podem perceber que aqui, olha, onde está o preço de compra, eu vou colocar, por exemplo, moeda. O moeda, ele te dá essa opção, né? Ele transforma, só que ele fica ao lado do número, né? E tem esse outro formato aqui, que é o formato contábil, que ele fica melhor, né? Fica mais legível para você trabalhar, tá? Além dele, você tem várias outras opções, né, que vocês podem converter o tipo de moeda, né? Por exemplo, ele pode colocar aqui para o português, né, que é o que nós estamos em reais, pode colocar em dólar, euro. E se você vir aqui em mais formatações contábeis, ele tem várias outras opções que vocês podem colocar também, né? Ó, tem vários tipos de moedas, tá bom? Deixa eu fechar aqui novamente. Aqui seria a parte de se caso você queira colocar ele em estilo de porcentagem, né? Separador de milhar e assim por diante, né? Isso aqui é para aumentar ou reduzir casas decimais, tá legal? Eu vou selecionar apenas esse agora aqui, do desconto, para transformar ele. E agora eu vou transformar esse item aqui para percentual, né? Se eu clicar aqui apenas em estilo de porcentagem, olha como ele transformou. Né, de 0, sabe que 0,03 é 3%, né? E o 0,1 e assim por diante, né? Ele transformou tudo em porcentagem, tá legal? Aí, por exemplo, se eu quisesse mais formatações, eu poderia vir, olha, vocês podem perceber que o total de compra tem muito mais casas decimais, né? E se eu quiser, eu posso vir também através aqui do número, tá bom? Bem aqui nesse pontinho, ele te dá muito mais formatações. E vocês podem ir percebendo que cada item, quando você for clicando, ele mesmo vai te dando como exemplo aqui no item superior, né, te mostrando como é o formato dele em cada item desse que você colocar como formatação, tá legal? Nesse caso, se eu selecionar número, eu posso escolher também a quantidade de casas decimais e ele vai me mostrando, ó, se eu aumentar, ele vai mostrando aqui no exemplo como é que iria ficar, tá legal? Ó, se eu reduzir, também. Olha, e arredonda para 124, né, que era 123,68 centavos. Se eu marcar aqui como separador de milhar, vocês percebam aqui embaixo que ele vai me dando aqui como seria se eu aumentasse. Se fosse a partir de 1000, seria o que? 1000,234 e assim por diante. Tá legal? Mas nesse caso eu não vou selecionar, eu vou colocar apenas como um exemplo desse aqui. Se eu der OK, olha como ele vai me dar. Né, o formato padrão. Vocês percebam que aqui onde está 1080, eu vou alterar novamente lá agora para casa de milhar. Se eu aumentar, eu vou transformar agora usando o separador de milhar. Se eu selecionar e der OK, percebam que ele colocou um ponto na frente a partir de 1000, né? Ó, aqui tem 2400, aqui tem 1700 e pouco. Então aqui, olha, a partir de 1000 ele já vai colocando um pontinho, né, como separador. Se eu for aqui para a parte de moedas, tá? Eu posso transformar também ele para vários outros tipos de formato de moedas, né? Por exemplo, eu vou colocar como armênio aqui e vou dar um OK. Ó, ele já me transformou aqui também, da mesma forma. E assim por diante. Nesse caso eu vou deixar em reais mesmo, tá bom? E aqui no formato contábil ele vai me mostrando, né? Se eu quiser trocar também, desculpa. Se eu colocar aqui também para data, né? Nesse caso da data, deixa eu colocar aqui, deixar novamente aqui no formato contábil, né? Deixa eu aumentar aqui uma casa. Pronto, vou dar OK e vou deixar nesse perfil. Mas eu vou aqui para a data porque eu já tenho aqui uma pequena seleção, tá? Eu criei aqui umas pequenas datas só mesmo para ilustrar isso. Se eu clicar aqui, eu posso escolher aqui o tipo de máscara que eu vou utilizar. Os dados que eu inseri foram esses, dia 20 do 9 e assim por diante, né? Nesse formato.
Mas se eu quiser colocar uma máscara, eu posso colocar, olha, por exemplo, o exemplo que ele me deu aqui, olha, ele vai me dar uma data por extenso, né? Dia, tá? Dia da semana, do mês, por extenso. Se eu der OK, olha como ele vai me dar. Olha, como ele não coube, né? Não teve espaço suficiente para expandir aquele nome por extenso, ele ficou assim com essa hashtag. Então é apenas eu aumentar a minha coluna que ele já me mostra em tamanho real, tá bom? Olha só como ficou, né? Então vamos ver aqui novamente, né? Então o formato que eu selecionar, e lembre, primeiro para você fazer qualquer alteração aqui, você tem que selecionar o item onde você quer selecionar, tá? Deixa eu só te dar um exemplo também. Olha, percebam aqui que eu selecionando aqui na barra de funções, ele continua, na barra de fórmulas, ele continua me exibindo exatamente o que eu digitei aqui. Isso aqui é como uma máscara apenas que você inclui em cima desse item, tá bom? E deixa eu colocar agora esse outro valor líquido, vou aqui para o número. Se eu quiser transformar ele em fração, tá? Porcentagem, vocês podem perceber que ele vai mostrando aqui um por um, né? Se colocasse aqui em fração, olha como ele ia transformar todos, né? Da mesma forma. Então você vai escolhendo o formato e ele vai te mostrando como exemplo, tá? Em formato como texto também, tá legal? E especial, esse especial seria o CEP. Nesse caso aqui do personalizado, deixa eu fazer aqui um exemplo rapidinho. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Ver se tem mesmo isso. Tá. Vamos supor aqui, olha, ele está aqui com porcentagem, deixa eu retirar ele, tá? Colocar como formato geral mesmo. Se eu colocar aqui em número, vamos supor que eu tenho uma grande lista de dados, eu vou passar aí para outras pessoas digitarem, ao decorrer que alguém fosse digitando, ele fosse incluindo também o ponto. Você sabe que o CPF há 11 números, né? Então para isso eu posso colocar e formatar isso. Nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, 000, né? É como uma máscara de entrada, que quando você digitar, ele já complementa para você, tá legal? E para eu colocar o ponto, eu vou colocar entre aspas, tá bom? Tudo que você colocar de ponto aí, olha, ponto, aí 000, aí colocar duas aspas novamente, um ponto aqui no meio, entre as aspas, e mais uma vez, 9, né? Tá, faltou 2, tá? Deixa eu colocar aqui mais duas aspas, um ponto, e mais 2 0. Essa aqui é a minha máscara, caso eu coloque aqui um CPF, tá? Vou dar OK. Pronto. Percebam que ele dividiu entre pontos. Então, toda vez que eu digitar qualquer número aqui, ó, ele vai dividir da mesma forma. Ó. Aqui eu acho que coloquei mais números. Tá aqui. Ele vai fazer da mesma forma, tá bom? Aí vamos supor que eu tenho uma grande lista de dados aqui para colocar toda vez o CPF, só que eu não quero todo o tempo ter que digitar esse pontinho no meio. Então eu vou digitar, coloco essa máscara personalizada e posso utilizar normalmente, tá bom? Então é isso, galera. É bem simples, né? Deixa eu colocar isso aqui apenas em formato contábil, né? Ó, lembre que isso aqui é o acesso rápido, né? Aumentar ou diminuir caso decimais. Ó, aumentar, diminuir, tá legal? Então é isso. Até a próxima aula. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Tá legal? Deixe seu like e deixe suas dúvidas nos comentários, que assim que eu puder eu posso respondê-la. Tchau, tchau. Até a próxima aula.